Valendo. Chegando mais gente aí. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aí a nossa mais uma aula aí. Gostaria de saber com vocês, vocês deram uma olhada lá nos vídeos essa semana? É importante aí, né, para a gente começar a fazer os nossos trabalhos, o nosso código, o nosso joguinho. Como é que tá indo lá? Estão conseguindo assimilar o conteúdo? Falem com a gente aí, responda aí. Alguma dificuldade, acessar, sugestões para a gente modificar, porque ninguém aqui sabe fazer vídeo, né? É aquilo, né? A gente sobrevive fazendo e vocês tentam assistir também. Mas pode dar sugestão, pessoal. Está muito lento, está muito rápido. O que vocês estão achando? Experimentaram lá a plataforma? Funcionou legal? Vocês tiveram alguma dificuldade de trabalhar com array, alguma coisa assim, gerar números aleatórios? Esse é o foco de hoje, né? Alô? Ninguém digitando. Ninguém digitando, ninguém falando. Se quiserem abrir o microfone aí para não ter que ficar digitando, pode falar rapidinho aí. João Pedro já colocou, está bem explicado. Mas, João, você tem alguma sugestão de melhoria daqueles vídeos? Né? O que vocês têm... A gente quer saber qual a dificuldade que vocês estão tendo, quem está tendo dificuldade. Pode falar à vontade. Ó, o Hugo fez uma pergunta aí, como nós vamos enviar o jogo? Uhum. Eu vou criar agora, essa semana, Hugo, o próximo tópico vai ter lá uma ferramenta para vocês clicarem e poderem enviar o arquivo do jogo. Então, mesmo que vocês façam lá na plataforma, vocês podem copiar esse arquivo para o computador, Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? E aí vocês podem enviar esse arquivo, ou lá na plataforma mesmo, fazer o download do arquivo, que tem opção lá para vocês baixarem o arquivo. E aí vocês podem enviar para esse link que eu vou botar lá na plataforma. Vocês vão poder upar lá, né, fazer o upload lá do arquivo para a gente avaliar. Entendeu? No próximo tópico agora, dessa semana, já vai ter esse link. Sacou? A Nathalie falou aí, ainda não consegui assistir. Nathalie, por essa semana eu também tive uns probleminhas aqui na internet. Acho que foi, não sei qual a sua região, se você é daqui da nossa região, Itaperuna, Bom Jesus, mas aqui a gente passou uma lentidão também. Dá uma olhada aí essa Tiubá, mais ou menos perto, né? Aí dá uma olhada aí essa semana, na roça, né? Aí você usa a internet como? É rádio? Como é que funciona a internet de você aí? Ela é via rádio? Acho que é rádio, né? Mas não, você não usa 3G não, né? Você não usa do celular não, né? Você tem internet fixa. Deve ser rádio então. Normalmente assim, a rural, né? Normalmente é a internet a rádio. Aí costuma dar uns probleminhas mesmo, nada. Aí você me fala se você tá. Você pode mandar e-mail para mim, entendeu? Se você não está conseguindo assistir, né? Para a gente tentar um plano B, né? Mas tenta aí essa semana, ver. Você já tem a sua dupla direitinho para fazer o trabalho? Como é que tá?
Ah, show de bola. É. Mas alguém não conseguiu assistir ainda os vídeos, gente? Acho que está tranquilo, né? É. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó. Luiz Maurício, vamos fazer aquela revisão então dos conteúdos de gerar números aleatórios e... Sim, sim, vamos sim. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Eu vou primeiro abrir o jogo, antes de eu compartilhar a tela aqui, porque eu não posso compartilhar o código, né? O código, né? Tem alguém que... Vocês já trabalharam com vetores, né? Então, o que é um vetor? Uma variável, o que é uma variável? Enquanto o Kiko abre o jogo lá, a variável, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples e pode ser composta. O que é uma variável simples? É uma variável que ela armazena um valor, né? Então, normalmente essa variável que armazena um valor, ela é definida pelos tipos primitivos da linguagem. Inteiro, float, char, tem linguagem que tem double, tem linguagem que tem, tem float, real, double, char, booleano, enfim. E as variáveis compostas. São variáveis que podem armazenar mais de um valor. Essas variáveis que podem armazenar mais de um valor, elas podem ser variáveis homogêneas e heterogêneas. Isso é o que a gente aprende lá no início, né, da nossa programação. Ou seja, eu posso armazenar numa variável, ao invés de armazenar um número de cada vez, eu declarei que n é do tipo inteiro. Então, em vez de trabalhar com n, o n agora é 5, o n agora é 32, o n agora é 45, o n agora é 8, o n agora é 6, eu posso ter mais de um valor, eu posso ter todos esses valores, né, na variável. Isso são variáveis compostas. E para a gente gerar esses números aleatórios aí, a gente vai precisar trabalhar com variáveis compostas. Basicamente, o que a gente vai usar são vetores. No caso do Python, uma variável composta, ela tem uma flexibilidade a mais do que outras linguagens. Porque, por exemplo, em C, eu posso definir uma variável composta de inteiros. Então, todos os elementos da minha variável vão receber valores inteiros. Ou todos os elementos da minha variável vão receber um conjunto de valores que é igual para todas. Então, vai receber a matrícula, o nome e a idade do aluno. Eu posso ter trocentos alunos, 300 alunos, mas todos eles vão ter os mesmos tipos. O Python, ele é muito flexível em relação a isso. Tá? A gente tem alguns tipos de variáveis compostas. E aí a gente vai falar um pouquinho delas hoje, ou pelo menos vai começar a falar sobre elas hoje. Vamos lá, Kiko? Beleza, é isso aí. Bom, pessoal, deixa eu primeiro só revisar aqui o que é o trabalho de vocês, né? Só para lembrar, eu gravei um vídeo, tá lá na plataforma, mas como nem todos ainda assistiram os vídeos, vou explicar novamente aqui como é que funciona o joguinho que vocês têm que fazer, que vai valer a primeira nota para vocês, tá? Então aqui a gente tem um código que ele vai gerar, olha só, vamos iniciar aqui, né? É uma brincadeira, né? Que a gente chamou aqui de Mago dos Números, né? Um jogo de memória, onde o computador ele vai sortear um número. Então, olha lá, ó, o próximo valor da sequência é 7. O que o usuário tem que fazer? Ele tem que repetir esse número aqui. Bom, até aí tranquilo, vou colocar 7 aqui. Aí ele fala, o próximo valor da sequência é 6. Aí eu tenho que lembrar do primeiro número 7, colocar aqui para ele, né? E o segundo número da sequência, que é 6. Coloca aqui para ele também. Aí ele vai, agora é 9.
7, 6, 9. Agora é 8. 7, 6, 9, 8. 1, 7, 6. Ih, rapaz, agora é 9? Agora eu não me lembro. 9, 9, 9, 8, né? 8, 8 e 1. 1. Vamos lá, 7 de novo. 7, 6, 9, 9, 8, 8, 1 1, e 7. 7. Que é esse último. Agora, já, por mim, eu já tinha errado há muito tempo, tá? É porque o Luiz Maurício tá me dando cola aqui. 7, 6, 8, 9, 1, né? Não, você errou aí. É 9, 8. 9, 8? Pronto, já deu, né? É. 1, e agora seria o 2. Ih, não, ainda 7. tem... Ih, Não, tinha um 7 e o 2. tinha o 7 e Era o o 2. 7 e o 2, que esse agora é o 2. Pois é, olha lá, ó. Fim de jogo. Né? A sétima tentativa eu errei, então o maior número de acertos da minha lista foi 6. Tá? E isso porque o Luiz Maurício me ajudou, porque seria muito menos. Né? Então, só para vocês verem aqui como é que é a brincadeira. Né? É um jogo de memória, o computador vai apresentando o próximo número e vocês têm que ir lembrando quais são os números anteriores para ir formando essa pequena listinha aí. É um jogo simples, é uma brincadeira de memória, né? Mas que exercita a programação em Python, né? Tem aqui várias estruturas interessantes. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que esse computador ele precisa ficar verificando essas listas desses números. À medida que a lista vai crescendo, o computador ele tem que voltar lá, ele tem que primeiro gerar os números aleatórios e guardar esses números na lista. E essa lista vai crescendo. Toda vez que o jogador acerta, ele coloca mais um valor nessa lista, tá? Então, e toda vez que o jogador ele preenche uma sequência de números aqui, o computador precisa testar para ver se ele acertou. Tá? Então ele vai varrer a lista todinha e comparar com esses valores que o jogador está colocando. Se o jogador acertar, ele repete aumentando mais um. Se ele errar, ele interrompe, né? E fala, ó, fim de jogo e o seu maior número de acertos foi tanto. Tá? Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter algumas estruturas aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? As aulas anteriores, pessoal, já mostra como que a gente usa variáveis, né? Como é que a gente faz comparação com if, tem a repetição com while, já está explicada lá. Mas para resolver esse problema, a gente precisa pelo menos aí conhecer como é que funciona o vetor, que é o que o Luiz Maurício falou aí inicialmente, né? Como é que funcionam os vetores. Eu preparei aqui, pessoal, um pequeno código, deixa eu voltar aqui. Tá lá o código para vocês no portal, tá? Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu abrir aqui no portal. Aqui, ó, se vocês forem aqui, tem 2 vídeos, tá? O primeiro explicando o jogo, né? Nessa atividade aqui, ó, atividade avaliativa jogo. Tá? Então aqui tem o primeiro vídeo explicando como é que funciona esse jogo, exatamente o que eu fiz aqui. Rodei o vídeo, né? Rodei o joguinho explicando como ele funciona. E aqui embaixo a explicação desse código que está aqui, ó, esse código de apoio, tá? Então vocês têm lá, esse código que eu vou mostrar agora já está lá para vocês na plataforma. Vocês podem dar uma olhadinha lá e ir acompanhando aqui comigo, tá? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Carregando aqui. Então, olha só, gente, aqui esse código de apoio vai ter as estruturas que a gente precisa para fazer aquele joguinho. É lógico que aqui não está montado o jogo, né? Mas tem todas as ideias. Primeiro, como que eu gero números aleatórios, né, em Python? Muito simples, galera, muito mais simples do que a maioria das linguagens aí que vocês já utilizaram, né? Então, aqui no caso, a gente precisa utilizar
esse método, essa função random aqui, ó, que vai gerar números randômicos, números aleatórios, tá? Bom, para a gente usar essa função random aqui, a gente precisa importar uma biblioteca, tá? A gente vai fazer isso ao longo do ano, aí, ao longo do nosso curso, várias vezes. Tá? E é igual no C, né? Que vocês estão estudando C lá com o Luiz Maurício pro Arduino. Arduino, né? Sim. Vocês importam, às vezes, algumas funções, né? Para acessar algum Os componentes. periféricos, isso. A gente não chegou lá ainda, mas nós vamos fazer. Isso. Que aí O vocês. princípio é igual, é exatamente o mesmo princípio. Mesmo princípio, só que lá é include, aqui é import. Tá? Então aqui a gente está importando uma biblioteca para gerar números aleatórios. Ó. Import random. Tá? E a partir do momento que eu faço isso, eu posso usar esse random aqui, ó, que eu já vou explicar ele para vocês como é que ele funciona. Bom, a gente também precisa de um lugar para guardar os números do nosso jogo, né? Eu preciso armazenar os números que o computador vai sortear. Então a gente precisa declarar um vetor. Em Python, o conceito de vetor é chamado de lista, tá? Porque ele, como é uma linguagem interpretada, ele não precisa de declaração, a gente nem precisaria declarar esse vetor aqui. Tá? Se eu quiser criar um vetor, por exemplo, se eu quiser criar uma lista, eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco lista recebe e entre colchetes eu coloco os valores que eu quero colocar. Por exemplo, eu posso botar até strings. Tá? Vamos botar aqui professor, né? Vírgula, aí vamos botar aluno. Tá? Então eu posso ir colocando os valores. Vamos botar mais um valor aqui qualquer, Kiko, por exemplo. Tá? Então eu posso ir colocando valores nessa lista ao mesmo tempo que eu falar foi criada. Tá? Então aqui ele já vai entender, quando ele pegar e interpretar essa linha, ele já vai entender que ele tem uma lista de valores que são strings. Tá? Ele automaticamente entende isso. Também posso colocar valores numéricos. Então eu poderia botar aqui 10, 5,3, tá? 1. Então ele já entende que são valores inteiros, é uma lista de valores inteiros. Então essa é a grande vantagem aí do Python, né? Essa simplicidade que você tem para criar essa lista de valores. No caso, a nossa primeira lista aqui, que é esse vetor, ela vai estar vazia, ó. Tá? A gente não tem nenhum valor nessa lista, mas já avisei a ele que vetor é uma lista. Simplesmente essa lista não tem valor nenhum. Tá? E a gente vai colocar aqui nessa lista uma série de números aqui. No caso, eu criei um contadorzinho aqui no while que vai preencher essa lista com 10 valores, tá? 10 valores aleatórios. Então, a princípio não tem valor nenhum. Esse contador aqui vai ser o que vai contar a quantidade de números que a gente tem aqui, né? No caso, por enquanto, nenhum. Então vamos começar aqui no while, enquanto não tiver 10 números, ou quanto x for menor do que 10, a gente vai usar essa funçãozinha aqui, ó, que eu usei lá para criar aquele joguinho, tá? Que é a função adicionar aqui, o append, né? O que o append faz? Ele vai nessa lista aqui e coloca um número, tá? Então eu poderia vir aqui, ó, e fazer o seguinte, por exemplo, eu poderia vir aqui, vetor.append e colocar um número qualquer. Eu quero que ele guarde o número 5. Então ele viria nesse vetor aqui, ó, e colocaria o número 5, tá? Um valor que ficaria dentro dessa lista seria o número 5. Só que na nossa brincadeira lá do jogo, não é um valor conhecido, né? A gente quer que esse valor seja sorteado pelo computador. Por isso a gente importou esse random. Então o que a gente faz aqui? Ao invés de adicionar o valor 5, né, eu vou adicionar um valor aleatório, ó, um valor sorteado pelo computador. E aí, dentro desses valores aleatórios, eu poderia sortear diversos tipos de valores, tá? Valores do tipo float, valores do tipo float entre 0 e 1,
valores de seno, tem várias coisas que a gente pode sortear. Mas no caso, eu vou sortear, para ficar mais fácil para o jogador, né? Eu vou sortear aqui um valor inteiro entre 1 e 9. Então lá no joguinho eu criei um sorteio de números inteiros entre 1 e 9. Tá? Então por isso esse rand inteiro, rand int, 1,9. Então a gente já sabe que ele vai sortear números entre 1 e 9 e vai adicionar a esse vetor. E aqui eu incremento esse contador. No final das contas, a gente vai ter uma lista, quando esse while terminar, a gente vai ter uma lista com 10 números inteiros guardados dentro do vetor. Tá? Aqui nesse código, a gente vai somente imprimir esses números na tela. Tá? Para isso, eu vou usar duas funções aqui diferentes para imprimir esses números. Uma para vocês conhecerem o for, porque o for no Python, ele tem uma característica diferente do for nas outras linguagens. Vocês viram lá em Pascal ou em C que o contador, o for, ele é um laço de repetição, né, que limita aqui o número de vezes que ele vai fazer isso. Tá? Mas só que lá no C e no Pascal, a gente tinha um contador, um cara que ia incrementando, né? Lá, como é que era no Pascal mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro. De x para x começando em 1. Aí como é que era? Esqueci. Em Pascal. Em C eu me lembro. Você fazia em C, por exemplo, assim, né? Ó, for, aí a gente declarava aqui x começando em 0, por exemplo. Pascal, eu estou digitando aí o Pascal. Você está digitando lá na mensagem? Ó, só para lembrar aqui em C, a gente fazia assim, né? X começando em 0, enquanto x for menor do que um determinado número, por exemplo, 10 no caso, né? A gente faria x mais mais. Aí ele aumentava aqui, ó. Então a gente sabia que esse for ia acontecer 10 vezes, tá? Isso acontecia isso é assim que a gente faz em C. Aí faz até essa brincadeira aqui, né? De abrir e fechar chaves. Muito bem, no Pascal tem o begin e o end, mas a estrutura lógica é a mesma. Você precisa de uma variável aqui que vai guardar o número, né, de controle de quantas vezes ele já fez esse laço. Mas em Python, a coisa é um pouco diferente. Tá? Em Python, ele já tem uma estrutura para facilitar a vida de vocês ligada ao vetor. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer um for para percorrer o vetor, né, eu quero que ele percorra o vetor aqui, ó, como é que ele vai funcionar? Ele vai fazer um for e vai guardar o valor do vetor dentro de uma variável. Olha aqui, ó. Então, for valor em vetor. Vetor a gente já sabe que é a nossa lista aqui de valores que foi preenchida anteriormente, né? E o que o valor vai guardar? Vai guardar o valor de cada posição do vetor. Então, toda vez que ele passar nesse for aqui, ele vai pegar do primeiro ao último valor do vetor e guardar em valor. Tá? Então, na primeira vez, o vetor vai valer o primeiro número e assim por diante, até o último número. Beleza? Então, esse pequeno laço aqui vai imprimir todos os valores de vetor. Tá? Então, essa é a diferença do for que a gente utilizava lá em C e aqui no Python ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele já sabe o tamanho do vetor. Olha que facilidade, né, gente? Em vez da gente ter que ver o tamanho do vetor para poder fazer o for, não. Ele já no for aqui, ele já sabe, ó, vou varrer esse vetor aqui, ó. E a cada passo eu já vou guardar dentro de valor. E imprime o valor. Tá? Ah, Kiko, mas eu quero acessar, por exemplo, vocês podem perguntar. Isso aqui já é o suficiente, tá, gente? Para a gente fazer o nosso trabalho, o nosso joguinho. Só com isso aqui já é o suficiente, tá? Mas vamos supor que lá na frente vocês queiram acessar uma determinada posição do vetor. Tá? Eu quero ver a quinta posição do vetor ou a terceira posição do vetor. Como é que eu acesso essa posição? Então, da mesma forma que a gente fazia nas outras linguagens, você pode também acessar uma determinada
posição específica do vetor, tá? A primeira posição, a terceira, a última. Como é que a gente faz? Olha aqui nesse caso do while, ó. Voltei para o while agora com um contadorzinho aqui para marcar as posições do vetor, né? Então ele vai percorrer aqui essas posições. Da primeira posição, olha lá como é que eu acesso as posições usando os colchetes, igual a gente faz em C, né? Ou em Pascal. Vetor na posição X, tá? Aqui, da mesma forma, ele vai imprimir os valores do vetor, tá vendo? Só que aqui o valor era armazenado em valor, né? Desse vetor aqui era armazenado nessa variável valor. E aqui não, eu estou imprimindo a posição do vetor. Tá? Vamos ver isso rodando aqui, ó. Então, olha lá. Ó. Inicialmente, ele rodou aquele primeiro while lá do código, né? Preenchendo o vetor com esses números. E depois ele imprimiu ele 2 vezes, tá? A primeira vez utilizando esse for, tá lá os valores armazenados, que foram gerados e armazenados. E aqui, novamente, os mesmos valores repetidos. Tá? Ô, Kiko, Oi. eu coloquei um exemplo aí desse for aí em Pascal, e aí isso considerando que a gente, eu botei no chat, Ah, tô vendo considerando aqui. que a gente conhece o tamanho do vetor. Isso. Que no caso do exercício aí, do exemplo que o Kiko está mostrando, a gente não conhece o valor do vetor. Isso. A gente conhece porque foi definido pelo laço, o while, só isso. Mas se ele tivesse mudado de 10 para 50, o tamanho do vetor seria 50. Não teria alteração nenhuma, só teria nesse while x menor que 10 aqui. Isso aqui, esse valor aqui. É, Alteraria para 50, por exemplo. tá? Se eu, considerando, aqui eu teria que alterar aqui também. Então, para mostrar o elemento, no caso do for, eu tenho que fazer um for e tenho que mostrar de 1 até o limite máximo, que eu coloquei 10, e mostrar o nome da variável e entre colchetes o índice dela, para mostrar o conteúdo Sim. dessa variável. No caso do Python, é mais simples essa escrita. Essa variável valor, ela já vai receber o valor que está naquela posição. Então, o valor que está na posição do vetor, da primeira posição do vetor, esse valor do primeiro elemento do vetor que vai ser impresso. O valor que está no segundo elemento do vetor que vai ser impresso. E assim sucessivamente. Tá? Ele é direto. O que você não entendeu, João? Ou pode abrir, ou João Vitor, né? Ou pode abrir o microfone, ou pode escrever aí. Ficou em cima a pergunta dele. Eu devia estar na tela lá. Eu não vi. A aula está sendo gravada? Sim. Vai ser postada na plataforma? Sim. É essa a Vai. pergunta? Vai sim. Ah, tá. É porque nas outras aulas que eu tô assistindo gravada, tá pedindo permissão pra poder assistir e ninguém me concede a permissão. Oxe, Como Na aula assim? de microcontroladores também tá sendo assim. mas você está Você entrando clica pra pelo G assistir a aula Suite? gravada e fala que tem que ter, pelo G Suite, fala que tem que ter permissão. É. Ah, Aí você disse pra mim mandar mensagem lá pro suporte do IAD, eu mandei, eles não resolvem nada. Rapaz. você consegue isso na hora de que você clica no vídeo? É isso, João Vitor? É, Você entra na plataforma e na hora de você acessar o link. é isso aí. Aí pede pra você selecionar um e-mail pra você poder pedir a permissão. Poxa, gente. Ó. Entrando pelo G Suite não deveria acontecer isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma lista gravada aqui, João. Ó, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui pelo YouTube e vou te passar direto a lista das aulas. Tem todos os vídeos na lista do YouTube, entendeu? Deixa eu abrir aqui direto pelo canal. Ó, tem a playlist aqui. Aqui, curso Python.
Acho que eu consigo. Opa, peraí. Acho que eu consigo compartilhar aqui com vocês. Aqui, né? Onde que é? Eu entrei aqui agora. Clica, faz o favor para mim, João Vitor. Clica nesse link aí, vê se você consegue ter acesso direto pelo YouTube. Vê se cai na lista das aulas, fazer o favor. Ô, João, o e-mail que você está me mandando aqui, agora eu abri minha conta do G Suite, você está pedindo permissão porque o e-mail que você está entrando é joãovitorc059@gmail, não é o do G Suite. Eu vi no G Suite também. Mas do G Suite, Só uma pergunta. não. Foi sim, no G Suite também. Que engraçado isso. Só confirma para mim, João Vitor, se caiu na playlist lá. Pelo link aí, É, pelo link foi, eu tô falando das aulas síncronas, assim, essa assim, com Sim. vocês explicando assim, porque a maioria das vezes eu tenho que assistir depois. entendi. Não, eu vou ver algum parâmetro que deve ter que colocar lá, porque eu vi agora, você, João.cardoso, é você? @jesuite.if.edu.br, tem um João.cardoso, É isso aí mesmo. É que eu. também então, não deveria. Tá, depois a gente vai dar uma olhada, aí eu vou ver o que está acontecendo com o pessoal do suporte, porque o outro tudo bem, você tinha que estar pedindo permissão, mas o G Suite não. Você pediu no dia Show então. 14, você Eu pediu vou. várias vezes. Eu não vejo essa permissão, por isso que você não entra. Eu também não vejo, não. É. Eu vou até fazer o seguinte, então, João. Eu vou também criar uma playlist com as aulas, é, com as aulas síncronas, entendeu? Gravadas. E aí eu compartilho também. Mas lá no Moodle você consegue ver o conteúdo das aulas sem seus vídeos? Você consegue acessar? Os vídeos do YouTube eu consigo ver, esses que você mandou o link. Só que as aulas síncronas, assim, igual essa, eu não consigo, não. Isso está acontecendo com alguma outra disciplina, além dessas duas que você falou? Eu só vi isso em microcontroladores e essa aí agora mesmo. Tá. Mas é engraçado que lá as aulas síncronas também são links do YouTube. É tudo igual. Deve ser algum parâmetro aí que a gente precisa mexer para que isso aí não aconteça. Porque pelo G Suite, ele realmente, ele entrou tem uma conta dele do Gmail, mas tem solicitação pelo G Suite, que ele não tinha que pedir solicitação pelo G Suite. Inclusive, a gravação eu também estou fazendo pela minha conta do G Suite, justamente para não precisar. Sim. Né? Me dá um tempinho que eu vou conversar com o pessoal da plataforma. Tá. Mas para não prejudicar, eu vou fazer isso então. Eu vou eu vou criar uma lista, tá, galera? E vou colocar lá na plataforma o link para a playlist, né? Que aí é com todo mundo está acontecendo isso, Luiz Maurício? Ou só com. Olha, aqui no meu e-mail do G Suite, eu só recebi do João e do Diego. Antes do pessoal sair, tem como um outro aluno verificar se está conseguindo ver as aulas síncronas, pessoal? Que eu deixei lá o link. Não, Maria Vitória, não, mas Maria Vitória pediu pelo Gmail. Deixa eu ver aqui. Aconteceu com o Henri também, que ele falou aí, ó. Mas alguém conseguiu assistir ou todo mundo está tendo o mesmo problema? Porque aí a gente deduz se é alguma coisa nossa aqui ou especificamente da conta do João, do Henri. Bom, Henri, o que aconteceu com você foi pelo G Suite e foi na disciplina de microcontroladores também? Ou foi só aqui? Porque microcontroladores eu não recebi e-mail seu de solicitação de compartilhamento.
Recebi do João Vitor Cardoso, que é o que estava falando. Recebi de Maria Vitória, mas recebi pela conta do Gmail, aí ele pede mesmo. Ó, a E Sara, recebi, com a e Sara, recebi do Diego. olha só, Luiz Maurício. A Sara está comentando aqui para ela foi normal. Ou seja, pode ser alguma coisa na conta desses meninos lá do G Suite que o pessoal do suporte tenha que resolver, entendeu? Porque se para a Sara foi tranquilo, Tá. olha lá, Lucas, nas aulas dos outros professores eu preciso pedir permissão pelo G Suite. Tive que pedir para entrar aqui também. Mas aí, Lucas, quando você clica nas aulas, me tira essa dúvida, quando você clica nas aulas, o link aqui das aulas anteriores, você consegue acessar ou não? Ou pede ou dá acesso negado? Ó, Luane também não foi. Ó, João Pedro já foi. Olha lá, João Pedro foi. Pois é, não era para estar Tá, com permissão, não. hora um consegue, hora não consegue. Eu vou conversar com o pessoal do suporte lá para ver o que que é. Não, o João Pedro falou que direcionou direto para o YouTube. É, a ideia é os vídeos estão direto no YouTube. A Ana Clara falou que o dela vai normal. Então, é alguma coisa na configuração da conta desses meninos, né? De qualquer forma, pessoal, para não prejudicar vocês, eu vou. Os vídeos pro YouTube vai, a gravação da aula que não vai. Não, mas é porque a gravação da aula também é um vídeo no YouTube, entendeu? Eu coloco essas aulas, eu edito elas, né? E faço o upload e mando o link para lá. O link, aquele link é direto um vídeo para o YouTube, entendeu? Assim como as aulas gravadas, as aulas assíncronas, esses encontros nossos, são vídeos que eu coloco direto no YouTube também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar então uma playlist lá no YouTube só dos encontros, desses nossos encontros, aula a aula lá, numa playlist, né? Igual essa videoaula que eu fiz aqui, que eu coloquei a playlist, eu vou fazer uma playlist só dos encontros, desses encontros síncronos. Que aí, enquanto não resolve isso, vocês vão ter acesso a esses encontros. Beleza? Que aí, até resolver, vocês não ficam prejudicados. Ah lá, o João Pedro já não precisou. Tá meio estranho isso. Ó, Não, tanto é algum parâmetro na conta dele. na conta deles, olha só, o João Pedro, tanto no Gmail quanto no G Suite, não precisou de permissão. Então, alguns precisam, outros não precisam. Por isso que é alguma coisa, acho que é alguma coisa na configuração do parâmetro da conta deles. Mas aí eu fazendo isso, Luiz Maurício, pelo menos para adiantar. Não, sim. Galera, então tá, eu vou fazer esse link, vou colocar lá na plataforma o link da playlist e vou passar também para o Luiz Maurício, que caso alguém não tenha conseguido acessar a playlist também, né? Luiz Maurício, de repente, consegue passar para esse aluno, tá? Eu vou fazer o seguinte, outra coisa que a gente pode fazer para ajudar aí, para adiantar, é a gente enviar o link, gravar o link pelo e-mail de vocês. Isso. Eu estava fazendo isso em 2020, em algumas disciplinas eu fiz isso. Então eu vou passar um formulário para vocês, deixa eu virar, porque agora já acabou a aula, e aí para vocês digitem o e-mail do Gmail, do G Suite, perdão. O e-mail do G Suite, que aí a gente manda o convite autoriza pelo G Suite direto. Mas eu vou passar um formulário, eu vou criar um formuláriozinho aqui agora, aí na próxima aula eu falo com vocês. Beleza? Beleza.
Ô, Luiz Maurício, aí, tá me ouvindo? É porque eu desliguei o microfone aqui, estou ouvindo. Não, então tá, é isso. Eu te passo então a playlist, as duas playlists, a das aulas assíncronas e dos encontros aqui, síncronos. Ok. O João Vitor quer falar. Tá, beleza, João Vitor, pode falar comigo aqui. Estou fechando aqui, hein? É, eu vou parar a gravação, galera. A presença. E eu vou parar a gravação aqui.